castelo forte é o nosso Deus. Convidar a todos para que abramos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Vamos colocar-nos em pé uma vez mais, acompanhar com reverência a leitura bíblica desta feita no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Praz a ti, ó Espírito Santo, alumiar mentes e corações, enquanto meditamos na tua palavra, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Nada está tão ruim que não possa piorar. Você já ouviu essa frase, né? Não está bom, mas espere, vai ficar mais difícil aí. Eu escolhi nesta noite para celebrar os 50 anos desta SAF local, uma figura central de uma mulher guerreira, uma mulher briosa, uma mulher dedicada, mas uma mulher que passou um tempo muito difícil, uma verdadeira crise. Ela era casada com um pastor, quer dizer, ele não era pastor ainda, reverendo, ele era um seminarista. O texto bíblico diz assim, que ela era das mulheres dos discípulos, dos que estavam se preparando para o exercício profético, dos que estavam no seminário ainda. Tive o privilégio de conhecer a esposa do reverendo Wendel. Ela é uma heroína, viu? Há mais alguma esposa de pastor aqui presente? Não. Você e a minha esposa Renata eu considero heroínas, porque ser casada com pastor não é fácil. Agora, ser casada com seminarista ainda é mais difícil ainda. Então, não estava fácil para ela, né? Casada com um homem que ainda estava preparando-se para o exercício do seu trabalho profético. Tudo bem, pelo menos este seu marido era um homem crente. Lógico, você vai dizer, ele era um seminarista, queria ser pastor. Infelizmente, você não imagina o número de pessoas que estão no ofício religioso que ainda precisam se converter, que ainda precisam conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que precisam pregar a palavra de Deus e não as suas ideias, que precisam render-se aos caminhos do Senhor e não aos caminhos que o seu coração dita. Porque o texto bíblico diz que este marido que havia falecido era um homem que temia ao Senhor. É importante enfatizar isso. Ele era um homem crente. Mas essa mulher que estava ainda naquele seu regime de casamento, de repente, de maneira precoce, se vê viúva. Seu marido faleceu. Não há nada
que esteja ruim, que não possa piorar. Para piorar ainda, nos é informado que aquele homem, talvez não imaginando que o seu óbito estivesse perto, provavelmente ainda era mais jovem, não se preveniu para o caso de vir a faltar, porque não deixou recursos para a manutenção da sua família. E vamos aqui lembrar, era uma sociedade em que a mulher não tinha muito espaço para trabalhar, para servir no mercado de trabalho. Graças a Deus, as mulheres adentraram a esta via também para formar um orçamento conjunto de casal, mas ali era uma sociedade como ainda em muitos lugares o é hoje e até recentemente entre nós. Dependia-se exclusivamente do ganha-pão do marido. O marido que falta, o marido que não deixou recursos, uma coisa não está tão ruim que não possa piorar, mas pode, porque diante desta realidade fatídica, ela tem uma dívida muito grande. Não é só não ter recursos para continuar para frente, é ter uma dívida que infelizmente estava por ser quitada. E como é que esta dívida seria quitada naquela sociedade? Seus filhos iriam servir aos credores para o pagamento da dívida. Ela acabara de perder o marido, não tem recursos para sobreviver, tem uma dívida para pagar, vai ficar sem os seus filhos. Uma coisa não está tão ruim que não possa piorar. Era um momento absolutamente crítico na vida daquela mulher, mas exatamente neste ponto há uma reversão das expectativas. Quando se chega no ápice da crise, repentinamente nós vemos um quadro se alterar, mudarem-se as cores tão lúgubres para alcançarmos agora um novo horizonte, uma reversão de expectativas. Eu queria exatamente falar sobre isso, porque é muito provável que a sua situação não seja exatamente a mesma, minha querida irmã, e não menos os homens que estão também bem representados aqui nesse culto, mas nós podemos estar passando por horas muito difíceis, por tempos críticos, por uma situação bastante complexa, um peso está arqueando os nossos ombros, uma dor está batendo a nossa alma, nosso coração está apequenado diante de circunstâncias as quais nós não vemos como sair. Mas nessa noite eu quero dizer, Deus pode reverter as nossas péssimas expectativas. Deus pode invadir o nosso coração com a mensagem da esperança. O Senhor pode dar um novo rumo à nossa vida. E a propósito disso, eu gostaria de levantar aqui algumas realidades que fizeram toda a diferença, para que no cenário daquela mulher, cujo nome nós nem sabemos, diante de péssimas expectativas, de repente o cenário transmudou, e ela pôde superar tudo isso. A primeira coisa que eu quero levantar desse texto bíblico é que nós precisamos, na hora crítica, dirigirmos-nos para o lugar certo. A situação está ruim, piorando, mas se nós rumarmos para a direção certa, nós estamos a um bom passo de alcançarmos a solução. Diante desse quadro, para onde a viúva, tendo seus filhos prestes a serem entregues ao credor, foi? Ela foi ao profeta, ela foi ao homem de Deus, ela foi buscar a residência de Eliseu, ela foi a alguém que era portador da palavra de Deus. Ele era homem de Deus porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele buscava Deus e tinha uma mensagem para trazer aos filhos de Deus, mormente para mulheres como aquela, que passando pelo seu pior momento de vida, poderia encontrar neste portador da palavra de Deus uma orientação,
um aconselhamento que reverteria todas as suas expectativas. Porque eu quero aqui fazer uma afirmação. Nas horas difíceis, infelizmente, não nos faltam maus conselheiros para piorar as coisas. Estamos passando por crise espiritual, por dúvidas, talvez até diante de situações que envolvem a nossa saúde física, a nossa saúde econômica financeira, e não falta alguém dentro do hall de parentes, ou de amigos, ou de colegas de escola, ou de trabalho, para nos darem maus conselhos, para nos fazerem desistir do caminho de Deus, para tapar o nosso ouvido de ouvir a voz de Deus, para ouvirmos a voz do maligno. Jó, um homem da paciência, e que sofreu um momento singular, conhecemos bem a sua história, e no momento mais duro, difícil, em que não só perdera a sua própria saúde, perdera seus bens, perdera os seus familiares, ouve da sua mulher: amaldiçoa o teu Deus e morre. A esposa, que se deliciara com os mais maravilhosos momentos que Jó pudera oferecer a ela nos tempos áureos, nas horas de deleite, e agora ela lhe falta, e vem dar um péssimo conselho para Jó. Aliás, Jó vive em meio aos maus conselheiros na narrativa do seu livro. A sua mulher foi a primeira, mas os seus amigos que vão lá para aconselhá-lo, como a gente costuma dizer, quem tem amigo como aqueles não precisa de inimigo, né? Eles já fazem o papel dos inimigos. Só um lá para frente que foi um pouco mais instrumento do Senhor. Só quando ele ouviu mesmo a voz de Deus é que as coisas mudaram. Já recebemos muitos maus conselhos, nem precisou ser hora crítica, mas quando nos deparamos com a palavra de Deus, quando conhecemos o Salvador Jesus, aquele que nos é apresentado como dádiva divina pela nossa redenção, e somos instados a crer nele, confiar nele, entregar o nosso coração aos seus cuidados, a nossa história de vida mudou. Fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, quando o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Então a nossa trajetória passou a ser outra. Na hora da crise, não se esqueça desta primeira dica: vá ao lugar certo. Venha à casa do Senhor, participe dos encontros de oração, busque o seu pastor, ouça a mensagem que o Senhor tem para trazer ao seu coração por seu intermédio. Ele é o homem de Deus para instruir a sua igreja. Tape os seus ouvidos aos maus conselheiros. Hoje muitos deles invadiram a nossa casa através dos meios de comunicação de massa, das redes sociais. O tempo inteiro nós estamos ouvindo vozes e mais vozes contraditórias. Vamos ouvir a doce voz de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor tem uma voz que é claramente discernida pelas ovelhas, elas ouvem a sua voz e o seguem. Vamos ouvir a voz de Jesus, vamos ouvir a voz dos instrumentos de Jesus. Mas há uma segunda dica, uma segunda diretriz nesse texto que eu quero agregar à primeira, para a reversão das expectativas. Além de dirigir-se ao lugar certo, e por ter se dirigido ao lugar certo, o profeta lhe dá o profeta lhe faz uma pergunta. Ela pede ajuda e o profeta pergunta: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela responde de pronto. Ela não dissimula, ela não se envergonha de afirmar que não tinha praticamente nada. Aliás, ela mesmo chega a afirmar que nem considerava que tinha alguma coisa, porque a sua resposta foi essa: tua serva não tem
nada, senão uma botija de azeite. Mas o que é uma botija de azeite diante de uma crise tão grande como a que ela estava vivendo? E a minha segunda orientação à luz desse texto é: considere as pequenas coisas. No momento difícil, pode ser de um relacionamento crítico, pode ser da saúde frágil, pode ser do aperto financeiro, pode ser da dúvida teológico-doutrinária, indo ao lugar certo, à palavra do Senhor, ao servo do Senhor, não deixe de considerar as pequenas coisas. Por quê? Porque tua serva não tem nada, nada é nada. Uma botija de azeite já é alguma coisa, nada é nada. Mas se ao abrir a porta da despensa, ela está totalmente vazia, mas você se deparar com alguma coisa ali, você já não pode dizer que não tem nada. Alguma coisinha você já tem. O Senhor Jesus passara o dia todo prelecionando para uma grande multidão, e deve ter sido empolgante as palestras que ele fizera naquele dia, porque ninguém arredou o pé. Mas já estava prestes a decair o dia, vir a noite, eles não dispunham de energia elétrica, de outro dispositivo para iluminar a noite, e então um dos discípulos, ávido de liberar todos que acompanhavam, diz: Jesus, despede as multidões para que elas vão pelos campos, achem comida, porque pelo jeito ninguém veio preparado para passar o dia sem comer. Imagina, uma multidão esfaimada pode dar uma turba. E aí Jesus diz assim: vamos fazer uma coisa? Vocês mesmos vão dar de comer para essa gente. E aí um dos discípulos diz: mas Jesus, olha, uma conta de padeiro aqui, nem o recurso de 200 dias de trabalho de um operário comum, porque o jornaleiro, o diarista, ganhava 1 denário por dia, e ele disse assim: nem 200 denários daria para alimentar com um pedacinho de pão a multidão. Aí alguém se aproximou e disse: olha, eu só vi um rapazinho, provavelmente era da UPA, porque adolescentes sempre levam um lanche, porque eles têm uma fome, eles são lima nova, né? E diz: tem ali um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes, e já engatou a marcha e diz: mas que é isso para tanta gente? Nada é nada, mas 5 pães e 2 peixes já é alguma coisa. Considere as pequenas coisas, as coisas que eventualmente passariam despercebidas, que a gente, dentro de um montante de tanto para resolver, diz: mas isso aqui não vai resolver nada. Moisés fora chamado para ser o libertador de Israel, fora encontrado pelo Senhor lá nas terras de Midian, e o Senhor diz assim: tá bom, você já teve 40 anos lá se preparando na casa de Faraó para conhecer a cultura egípcia, você ficou 40 anos no deserto para conhecer os meus caminhos, e agora você vai ter uma oportunidade ímpar, você vai ser o grande libertador do seu povo. Moisés diz: o que é que eu tenho para ser o grande libertador? Eu não tenho um exército, eu não tenho armas, eu não tenho uma estratégia. E aí o Senhor perguntou para ele: o que você tem na mão? Ele diz assim: eu tenho esse cajado, essa vara aqui que me ajuda a me apoiar, às vezes tocar o rebanho. Pois é, com essa vara que você vai libertar a Israel da escravidão egípcia. Nada é nada. Uma vara, sob a orientação do Senhor, pode libertar um povo. O profeta Zacarias nos recomenda a não desprezarmos o dia dos humildes começos. Há 50 anos, uma congregação que reunia os membros desse segmento da igreja mãe resolveu fazer uma coisa: começar uma SAF,
começar uma sociedade auxiliadora feminina. Não tinha nem igreja ainda. Não sei se já tinha escola dominical, provavelmente já tinha. Que geralmente é assim, primeiro a escola dominical, logo depois é a SAF. Às vezes a SAF antes da escola dominical. Pequeno começo, mas que ajudou a igreja 7 anos depois a se organizar. E ao longo dos demais anos tem sido esse baluarte, esse esteio na vida da igreja. Para reverter a expectativa, não desconsidere as pequenas coisas, os pequenos gestos, as poucas palavras, algumas delas sequer pronunciadas, apenas mostradas pelo olhar. Isso pode mudar toda a história. Terceiro lugar, para reverter as expectativas, precisamos enxergar além do imediato, porque diante da informação dada ao profeta de que ela tinha sim alguma coisa, pouco, mas não era para desconsiderar, o profeta da parte do Senhor disse, versículo 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilha, coisa boa, vamos pedir, eu não tenho tanta vasilha, mas ele abre um parênteses assim, detalhe, vasilhas vazias. Imagine, aquela viúva, endividada, prestes a perder os seus filhos, saudosa do seu marido que morrera, agora recebe do profeta a orientação para pedir aos vizinhos, já teria que quebrar um paradigma, uma vergonha, vasilhas vazias. Não estou entendendo. O que eu vou fazer com vasilha vazia? Vou montar uma bateria para tocar na igreja? Vou fazer uma fanfarra para tocar na escola? Vasilhas vazias. Não seria melhor vasilhas cheias, carregadas? Nós somos instados aqui a enxergar além do imediato. A gente que já conhece o resto da história, fica fácil de entender, mas é preciso ter uma percepção que nos leve a não enxergar só o aqui e agora, só o comum, só o ordinário, só o regular, mas esperar algo que vá além do comum, ver o sobrenatural, enxergar o extraordinário. Deus pode fazer coisas tremendas. Era este o espírito da coisa. Geazi, o moço de Eliseu, conforme o registro do capítulo 6 desse livro, de repente sai à porta do lugar em que residiu e se depara com os exércitos sírios na frente deles, e se amedronta, e volta para dentro e diz: profeta, homem de Deus, nós vamos ser engolfados, está todo mundo aqui. E os sírios se aprontaram para chegar à casa de Eliseu, porque eles estavam perdendo todas as batalhas para os israelitas. Eles achavam que havia algum espião dentro do meio dos exércitos deles, havia alguém que levava informação privilegiada para os exércitos de Israel, mas alguém diz assim: não, é só um tal de Eliseu, um homem crente, um homem temente a Deus, um profeta, que ora e Deus diz onde é que a gente vai estar, e os israelitas chegam antes. Então a solução é matar o profeta. Ficou mais fácil ainda. Estão pensando que vão ter que ter uma estratégia, uma armadilha para vencer Israel? Não precisa não. E aí, os exércitos foram na porta da casa de Eliseu. Geazi, o seu ajudante, olha todo mundo, volta para trás e diz: nós estamos perdidos. Aí Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre os olhos do Geazi, para ele ver o que só quem tem olhos espirituais vê. E quando esta oração termina, o Geazi abre os olhos e tinha o exército celestial em redor dos exércitos sírios. Estava ali em muito maior número. Uma discussão na Idade Média queria saber quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete, né?
Então imagine, se na cabeça de alfinete cabe pelo menos mais do que um anjo, imagine quanto que não tinha ali de seres angelicais, o exército de Deus. Maior são os que estão conosco do que os que estão com ele, afirmou Eliseu. Ver além do aqui e agora. Eram necessárias vasilhas vazias, sim, porque só vasilhas vazias podem ser cheias. Vasilhas cheias não podem mais ficar cheias, já estão cheias. Quando Jesus, na abertura do conhecido Sermão do Monte, diz assim: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Pobre? Meu Deus, bem-aventurados os ricos, bem-aventurados os abastados, bem-aventurados os que têm dinheiro para dar e vender, bem-aventurados os que podem escolher a grife, a roupa, o carro, a casa, a viagem, sem estar preocupado com a fatura do cartão de crédito. Eu viajei esses dias para fora, estou preocupado, a fatura vai chegar essa semana lá em casa. Por que Jesus disse que o bem-aventurado é o pobre? E aí completo, porque dele é o reino de Deus. Porque se ele está cheio, não cabe o reino. Ele precisa estar vazio para entrar o reino. Nós queremos a plenitude do Espírito, mas nós somos muito cheios de nós mesmos, não cabe o Espírito, a gente precisa se esvaziar. O desafio do crente é ser vazio de si mesmo para ser cheio de Deus, mas a gente está cheio demais de nós mesmos, cheio das nossas ideias, das nossas pretensões, da nossa arrogância, do acharmos que nós sabemos todas as coisas. Ninguém sabe nada, nós é que sabemos tudo. Aí não sobra espaço para o amor, para a fé, para a esperança, para a plenitude do Espírito. Por isso o profeta disse: pede na vizinhança vasilhas vazias. Primeira impressão da viúva foi: era melhor cheia, não era? Não, pede vazia, porque ele não disse tudo até aqui, né? Dirigir-se ao lugar certo, considerar as pequenas coisas, enxergar além do imediato, são diretrizes seguras para revertermos expectativas tão negativas. Mas em quarto lugar, eu posso ainda afirmar que nós precisamos, neste objetivo, demonstrar ousadia na empreitada, porque ainda no versículo 3 nós lemos que o profeta diz: pede vasilhas, vasilhas vazias, não poucas. Como quem diz, não se economize. Perca a vergonha, a timidez, não fique ruborizada, bate na casa do vizinho de um lado, do vizinho do outro, do vizinho da frente, do vizinho de trás, do vizinho de cima, atravessa a rua, vai do outro lado. Tem gente que você nunca conversou na vida da vizinha, que vergonha a gente, né? Quantos aqui moram em condomínio vertical, prédio? Todo mundo mora em casa aqui? Só eu que moro em casa? Só eu que moro em prédio? Ninguém mora aqui em prédio? Já viu como é que a gente entra no elevador? Não conversa com o vizinho, né? Nunca viu o vizinho, né? Essa mulher teve que entrar no elevador e começar a conversar com o vizinho, porque ela tinha que pedir vasilha para ele. Como é que eu chego, pego vasilha, você não puxa um papo, né? Não poucas. Precisamos demonstrar ousadia na empreitada de reverter expectativas negativas. É por isso que o Senhor Jesus apresenta o reino de Deus nesses termos: é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Olha os termos enfáticos, é exagerado mesmo. É para dizer: não vamos servir ao Senhor de maneira tímida, recatada, todos assim, não. O reino é amplo, o reino de Deus é paz, alegria, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. É coisa assim alvissareira. Vamos demonstrar ousadia na empreitada. A parábola do semeador. O importante é a semente do Evangelho, mas o importante é o coração. Tem coração que é igual a um chão batido, não entra. Tem coração que parece espinhoso, entra, mas o sufoco do espinho mata. Tem coração que é pedregoso, até brota, mas não deixa penetrar a chuva, morre. Mas tem o coração que é uma terra boa, e essa terra boa produz 30,
60, 100 por 1. Vamos falar de percentual. Quanto é que é 30 por 1? O que fugiu da escola de matemática, é 30%. Não, é 30 por 1. É 30, se você tem 100, 30 vezes 100, é 3.000%. 60 por 1 é 6.000%. 100 por 1 é 10.000%. Não tem nada no mercado que está dando mais lucro, viu, pastor? Pode investir no reino, que é muito melhor que fundo, é muito melhor do que poupança, Bitcoin, e é seguro, não cai, só sobe. Não é moeda corrente, é o reino de Deus que a gente está investindo. Mas olha, o ponto aqui é ser ousado. Não vamos servir no reino com aquela timidez do cidadão da parábola do talento. Não o que ganhou 5, que ganhou 2, o que ganhou 1, que enterrou, escondeu, não foi ousado. Os que foram ousados duplicaram e ganharam o elogio do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quinto lugar, agora, tem que pegar pesado. Além de ir ao lugar certo, considerar as pequenas coisas, enxergar além do imediato, demonstrar ousadia na empreitada, precisa trabalhar incansavelmente, porque depois de receber a diretriz do profeta, ela entendeu a mecânica, ela entendeu a lógica, e o texto bíblico diz no versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti. E o versículo 5 diz, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esse fechar a porta aqui é muito simbólico, porque ao fechar a porta, assim, agora aqui a gente só sai quando a gente terminar a empreitada. Agora nós vamos trabalhar para valer, vamos arregaçar as mangas, vamos começar cedinho, vamos até o último, a energia que a gente tiver. É como o trabalho de SAF mesmo, como as mulheres trabalham. A gente tem uma brincadeira lá na nossa igreja que algumas mulheres já têm até o colchãozinho para dormir na igreja, porque elas estão lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? A gente até brinca, o pátio até não é muito grande para parar os carros, assim, vocês estão pagando por hora aqui para estacionar, né? Porque elas trabalham incansavelmente. Esta mulher sabia que para reverter a situação, ela teria que trabalhar porta fechada, sem distração. Agora ninguém vai interromper a gente, agora nós vamos focar, agora nós vamos aqui ter os olhos postos nessa missão que nós temos. E é nesse sentido que nós temos que empreender o reino, porque é muito fácil a gente se distrair. Nós nos devotamos à causa do Evangelho, nós queremos pregar a toda criatura, nós queremos instruir os neoconversos, nós queremos crescer espiritualmente, mas o tempo inteiro a gente está se distraindo com rede social, com programa de televisão, com futebol, com outras competições esportivas. Com que facilidade a gente distrai. O que é distrair? É perder a atração por aquilo que é essencial. A gente desvia para algo secundário. Essa mulher tinha que ter foco, sem distrações, fechou a porta e mobilizou todo mundo, porque ela entrou, fechou a porta e colocou os meninos para trabalhar. Os 2 filhos tiveram que arregaçar a manga. Quando a gente quer trabalhar incansavelmente, a gente trabalha em equipe, e isso é que é importante no trabalho das nossas sociedades internas. Elas são constituídas, elas são assim, perfiladas, para desenvolver um trabalho conjunto. Não é para uma trabalhar e as outras ficarem aqui de braço cruzado. A presidente preside, a secretária faz a ata, a tesoureira cuida do dinheiro, a relatora do departamento A dirige isso, a da outra dirige o outro, a secretária de causa, a secretária de espiritualidade, e o que tem na SAF, tem na mocidade, tem na UPH, tem em toda a igreja, todo mundo trabalhando. E igreja é todo mundo de manga arregaçada, de mãos estendidas, trabalhando, mão no arado, sem olhar para trás, trabalhando incansavelmente. Mas eu quero caminhar para o final, mas há mais 2 importantes dicas aqui. Aquela mulher trabalhou incansavelmente, e trabalhou incansavelmente fazendo o quê?
pegando vasilha vazia e enchendo com aquele azeitezinho que ela tinha em casa. Não despreze as poucas coisas, aquele azeite, por milagre de Deus, por obra sobrenatural, enquanto ela tinha vasilha enchendo, e aí criaram até uma tarefa em escala, em série, né? Ela enchia, os meninos guardavam, um menino trazia uma vasilha, ela enchia, o outro guardava, e foram organizando até as coisas. Agora a gente tem que ir não dando-se por satisfeito com resultados aquém do possível. Eu digo isso porque nessa tarefa, conforme versículos 5 e 6 nos diz, lá na metade do versículo 6, a gente lê assim, a mulher: chega-me aqui, meu filho, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Vasilha e azeite foram no mesmo compasso. Se ela tivesse pedido mais 2, 3 casas de vizinhos mais distantes, mais vasilha, ia ainda ter azeite para encher. O ponto aqui é este: nós não podemos ficar aquém do que é possível. Já trabalhamos muito, já fizemos muito. Esta SAF tem 50 anos, a igreja tem 43 anos, já construímos o templo, temos salas. Há muito mais a fazer. A visão de Deus para a igreja é até os confins da terra. Eu imagino que há 50 anos aqui era meio confins da terra, né? Agora dá para seguir em frente ainda, né? Dá para ir muito além. O horizonte se distende. Vasilha e azeite, indo par e passo. E por fim, ela retorna ao profeta e diz: sua estratégia deu certo. Eu vim no lugar certo. Eu não desprezei o pouco que eu tinha. Eu mobilizei o meu pessoal. Eu vi além do imediato. Eu trabalhei incansavelmente até onde deu. Aí o profeta diz: agora tem uma última coisa que você não pode esquecer. Versículo 7. Olha os verbos que o profeta usa: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nesta última colocação, que eu chamo aqui de coloque sempre a casa em ordem. A situação era de uma viúva sem recursos, endividada, mas que foi no lugar certo e recebeu a orientação certa. Mas faltava esta diretriz do profeta: venda o azeite. O azeite não era para consumo próprio, o azeite era uma moeda. Com aquele azeite não era propriamente para cozinhar, aquele azeite era para manter luz acesa, lamparina. Aquele azeite era precioso, aquele azeite era energia, aquele azeite era moeda de troca. Então você tem que vender, você tem que faturar, você tem que agora converter o tanto de azeite que você tem em casa em dinheiro. Agora, a primeira coisa que você vai fazer depois de vender o azeite, você vai pagar a dívida, você vai arrumar a casa, você não vai ficar como devedora no mercado, você não vai ficar com o nome sujo na praça, você não vai ficar seprocada, você vai resolver a coisa, sabe? A gente está passando por perrengue na vida, por luta, como eu disse, pode não ser dessa natureza, pode ser outra, e Deus diz assim, faz assado, faz frito, faz cozido, e dá tudo certo, e agora as coisas tendem a se resolver, mas a gente continua com a mesma atitude errada. Se é dívida, o sujeito aumenta mais a dívida, Deus dá os recursos, em vez dele pagar a conta, ele piora, ele fica mais endividado ainda, ele se ilude com falsas promessas, com ganhar recurso fácil. Nós temos que limpar o nome. Crente não pode ter nome ruim na praça. Crente tem que andar com simplicidade, humildade, mas sem estar com o nome sujo na praça, porque mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. A gente pode não ter nada, mas o bom nome nós temos que preservar.
E a última coisa que o profeta disse: e vivei do resto. Sabe, a abundância foi tanta que ela vendendo, ou seja, trocando a moeda que ela tinha de azeite por outras coisas, porque não existia o dinheiro em papel, era o escambo que se fazia. Ela pagaria a dívida e ela ainda recomporia a reserva. Em outras palavras, o marido dela, que mesmo sendo um homem piedoso, temente, mas era pastor, era seminarista, às vezes descuidado, né? Ela agora podia fazer uma boa previdência, ela podia viver com o resto. Deus deu suprimento, Deus fez transbordar os seus recursos, mas ela precisava trabalhar aquilo, precisava pagar a conta e precisava aprender a ser previdente, a ser organizado. Tudo isso eu chamo, coloque a casa em ordem, porque senão o que está ruim pode piorar. Mas se nós colocarmos a casa em ordem, nada está tão bom que não possa melhorar mais ainda, que não possa ser mais bênção ainda. Talvez você ouvindo essa mensagem pense, mas a nossa vida está boa, está tudo certo. Deus tem coisas melhores ainda para nós. Deus tem maravilhas para o seu povo. Deus tem coisas excelentes para a sua grei. Então vamos andar no caminho do Senhor. Vamos servir ao Senhor de todo o coração. Vamos trabalhar na sociedade interna e em toda a igreja com muita determinação e desvelo, porque se está bom, pode ficar melhor ainda. Que Deus nos abençoe. Amém.